Olá, eu tenho o prazer de receber no Pensar e Vencer uma das pessoas que eu mais admiro, sem dúvida alguma. Muito obrigado por estar aqui, Eliane Garcia Melgaço. Nós vamos falar sem roteiro, Eliane, e é um privilégio ter você aqui no Pensar e Vencer. Obrigada, Edu, pelo convite, né? Sim, participar, né, dessa sua empreitada agora aí, que eu acho muito legal a gente poder compartilhar com as pessoas alguns aprendizados, né? Então, assim, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço e fico muito feliz de poder estar aqui com você hoje, tá? Obrigada. Vamos lá, Eliane. O primeiro ponto que eu queria trazer para você é o seguinte: qual é a sua primeira lembrança empreendedora? Quais foram as pessoas que mais te influenciaram nesse início que você percebeu, opa, eu quero fazer a diferença, eu quero empreender? Nossa, eu tenho um professor em casa, né? Assim, eu tenho esse meu avô que é uma inspiração desde sempre, né? E é um empreendedor nato. Então, eu vinha de férias para Uberlândia e ele me levava aqui para conhecer as empresas. A gente ia lá no escritório dele, ele fazia questão de rodar com a gente nas empresas, ia na central telefônica, mostrava a central. Aí, quando ele viajava, ele gostava de levar a gente no Lions. Então, assim, ele influenciou muito isso, porque com ele a gente tomou gosto, eu pelo menos tomei gosto muito pela empresa. Eu sonhava, eu falava assim, quando eu crescer eu quero trabalhar nessa empresa, quando eu crescer eu quero ser uma executiva dessa empresa, né? E foi, né, aquele sonho que ele realmente ajudou muito a plantar isso na gente, né? E inclusive o meu primeiro empreendimento como empreendedora, né? Eu tinha 18 anos de idade, 17 ainda, né? Namorava, né, o meu ex-marido e a gente montou uma granja. E eu vi, ia lá na fazenda da minha mãe, era um lugar que tinha muita granja e tal, e eu vi pedir um dinheiro emprestado pro vovô. Montamos uma granja, era 25 mil pintinhos e tal, pegava o pintinho de um dia, depois vendia e tal, era um lugar de granja. E aí depois, quando eu fui pagar para ele de volta, né, esse empreendimento, ele pegou metade e falou, não, minha filha, não pode ficar, fica metade para você. Mandou eu dar metade para minha irmã ainda, não entendi por quê, mas ele aí ele pegou e me devolveu, e com esse dinheiro foi o dinheiro que eu comprei meu primeiro apartamento, que eu acabei nunca morando nesse apartamento, porque quando eu formei eu fui estudar fora, né? Mas então, assim, então eu sempre tive a vontade de ter o meu negócio. Então esse primeiro negócio eu tive, né? E foi muito incentivado também por ele, né? Não, que bacana. Eliane, essa questão, vamos bater mais um pouco nisso. Você teve então uma referência que não só te marcou, mas que te deu um exemplo. O doutor Alexandrino Garcia, sem dúvida alguma, era um trabalhador, exímio trabalhador, né? Ele, ao acordar até o dormir, ele era uma pessoa, era um que a gente chama de workaholic, mas aquele workaholic do bem, o workaholic que fazia diferença. Qual foi, assim, também uma lembrança sua, só para a gente fechar esse assunto da referência, que você fala assim, uma característica que mais me marcava nele era isso. Você falou que ele fez questão de levar você a apresentar as empresas, e isso com você muito jovem, certamente foi uma grande lição para você. Mas o que você via nele que, a maior qualidade que você via nele, se você pudesse citar uma ou duas, você fala assim, isso daqui era garra, era perseverança. O que você pode me dizer nesse sentido? Bom, eram tantas, né, que é até difícil, mas assim, realmente uma escola para nós. Mas eu acho que assim, muito da simplicidade, eu acho que a questão de ouvir as pessoas, ele ouvia muitas pessoas, ele ensinava as pessoas, ele conversava com todos, né, não importa assim, o nível, a faixa etária, ele estava sempre aberto para ouvir e para conversar com as pessoas, isso é muito legal também. Então, com isso ele aprendia muito e ele ensinava muito, né, para todo mundo. E ele trouxe o trabalho como uma coisa boa. Né? Porque tem gente que o trabalho é uma sofrência, não, o trabalho é uma coisa positiva, né? O trabalho que engrandece o homem, o trabalho era muito bom, tanto que ele ia aposentar aos 50 anos, e aos 50 anos ele resolveu, né? Ele assumiu aí a CTBC na época e começou um novo negócio aos 50 anos, né? E parece que a história se repete, né? Porque aos 50 anos eu ia aposentar e aí acabei assumindo também uma nova empresa aí há pouco tempo, enfim. Então toda essa referência fica muito forte na nossa vida, né? Você também muito jovem, você foi estudar fora, né? Sim. Como é que foi essa sua experiência internacional? O que isso agregou para você? Porque você perceber um mundo diferente, você morava em Belo Horizonte, Sim. tinha muito essa ida e vinda a Uberlândia,
nós estamos gravando em Uberlândia. Eliane sempre morou em Belo Horizonte, a maioria do tempo, né, Eliane? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Uberlândia, mas sempre foram suas bases. E você vai para fora. Qual foi ainda muito nova? O que você percebeu lá fora? Você fala, nossa, tem um mundo muito maior do que eu imaginava aqui. Né? Quais foram os pontos positivos dessa sua experiência internacional? Interessante que isso também foi uma coisa do vovô, hein? Porque o vovô, a mamãe era muito nova naquela época, ela estudou fora, né, de Uberlândia, estudou no Rio de Janeiro. Ele viajava sempre para fora para trazer ideias, isso era outra coisa, né? Sempre está trazendo ideias e tal. Mas no meu caso, isso aí foi um divisor de águas, né? Tem algumas escolhas na vida que são divisores de água. Essa foi uma delas, né? Que quando eu fui casar, né, o meu primeiro marido, ele era engenheiro, e o irmão dele ofereceu para ele trabalhar no interior aqui do Brasil. E eu falei, deixa eu te falar, eu não vou trabalhar no interior do Brasil, porque assim, no interior do Brasil, a sua esposa, eu quero construir a minha carreira, entendeu? Então, acho que a gente precisa pensar num caminho diferente. E foi quando nós dois fomos estudar fora. Então, aí nós fomos fazer o MBA, fomos morar em Washington e tal, e realmente ele foi um divisor, né? Porque depois disso, eu tive toda essa experiência fora, que eu acho que é muito, muito positiva mesmo, porque ela traz uma outra visão de mundo, realmente você convive com pessoas diferentes, você tem uma cultura diferente. Então, acho que é uma coisa que eu recomendo todos puderem ter a oportunidade de fazer isso, né? Inclusive, eu fiz recentemente, fiz um time out e fiquei fora de novo, porque você sempre aprende muito, né? Mas nesse caso foi um divisor. Então, ao invés de morar no interior do Brasil e ser mulher do engenheiro, né, como eu tinha vontade, eu queria ter minha carreira, eu formei administração de empresas para isso, né, então nós fomos estudar fora, e depois que a gente fez esse MBA, aí sim eu retornando para o Brasil, na época eu fui morar no Rio de Janeiro como trainee, enfim, participando de todo o processo seletivo e tal, mas num caminho já de trabalhar na empresa. A gente tinha te contar essa história aí depois. Vamos puxar um pouquinho, Eliane, se você quiser também, vai ao ponto que você quer. Você teve uma negociação, então, nessa decisão de saída, né? E teve atrito, e você transformou isso num atrito positivo. Mas quais foram os pontos ali que você percebeu? Falou, não, eu tenho que ser firme, porque eu acredito muito que esse é um caminho. O que você pode me dizer, até onde você segurou esse atrito, em que momento você conseguiu essa virada em conjunto? Porque você falou que foi uma experiência muito válida, mas ela poderia não ter acontecido. Sim. Então você lutou por ela. Valeu muito a pena, mas qual foi esse atrito e como é que você fez disso algo positivo naquele momento? Na verdade, tudo eu acho que é a forma como você conduz as coisas, né, Edu? E eu falo muito assim, as pessoas falam muito de liderança, 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 né? E eu acho que a primeira coisa que você tem que se aprender é ser líder da sua própria vida. E quando você é líder da sua própria vida, você define as suas escolhas. E as pessoas têm muita dificuldade de falar não. Então, às vezes, você tem que falar não. Eu sabia que aquilo não era uma escolha que seria boa para mim. E que provavelmente não seria boa também para o casamento, porque eu não estaria feliz. Então, quando a pessoa não está feliz, né, a coisa não funciona, né? Então, assim, foi muito tranquila essa negociação, né? Até porque na época o Vitor entendeu e foi bom para ele também, né? Acabou que foi bom para ele também. Mas eu acho que essa questão de você saber pôr limites, você saber falar não quando é preciso, né? E você saber a importância das escolhas na sua vida. Né? Isso realmente foi, como eu digo, divisor de águas. Eliane, vamos avançar um pouquinho. Você tem 2 filhos, né? E como é que a chegada do primeiro filho, consequentemente do segundo, né? Como é que você encaixou isso dentro da sua trajetória? Quais foram os seus medos? Lembrando o seguinte, para a nossa audiência hoje, nós temos muitas mulheres que nos acompanham. Hoje há uma consciência muito maior e uma resistência muito menor às mulheres em posições-chave, em liderança. O Brasil evoluiu muito, ainda tem muito a evoluir, mas a gente consegue, você é um exemplo disso, a gente vai chegar daqui a pouco na entrevista nesse ponto. Mas como é que você, com uma maternidade, como é que você encaixou isso dentro do seu plano de carreira? Bom, primeiro porque era uma coisa que eu queria muito, né? Então, assim, eu sempre gostei de trabalhar na empresa, eu queria ser uma executiva. E, obviamente, eu queria ter os meus filhos, queria ter minha família, então eu tinha que encontrar a melhor maneira de conciliar isso, né? E eu acho que o que ajudou muito foi a questão da disciplina. Eu sou uma pessoa muito disciplinada com o meu tempo, porque para mim, assim, tempo é respeito com o outro.
Então, na empresa, essa coisa de horário para reuniões, tudo. Então, as mulheres, de uma maneira geral, né, que tem que segurar um monte de pratinhos ali, ela tem que ser muito diligente com o tempo dela. Então, lá na reunião, ainda brincava com o pessoal, falava, olha, aquela reunião que você combinou e que atrasou 20 minutos, esses 20 minutos que atrasou a reunião, eu deixei de almoçar com meu filho ou com minha filha. Você sabe o valor que tem isso aqui para mim? Pois é, então talvez você tenha que pensar, como o nosso mundo, o mundo executivo é muito masculino, né? E às vezes as pessoas não têm essa sensibilidade, né? Você vai chegar em casa, está tudo pronto e tal. Enfim, então, a importância do tempo e dessa disciplina, inclusive para o meu bem-estar. Reunião que acaba muito cedo, quer dizer, começa muito cedo, eu deixei de fazer meu exercício físico, eu deixei de fazer minha ginástica. E todo dia você tem uma desculpa para não fazer alguma coisa, né? Então, essa questão da diligência com o tempo, eu sou temida, porque eu sou chata com o tempo. Porque é a única maneira que eu consegui lidar com tudo isso. Mas o melhor da história, Edu, é que, assim, aí ainda uma fala aqui para as mulheres, é que vale muito a pena, né? Outro dia até dei depoimento sobre isso, eu tenho já depoimentos vários aí dos meus filhos, o como eles reconhecem, né? A mãe que trabalha, e que hoje, graças a Deus, meus filhos cresceram e estão no mundo, e eu continuo trabalhando. Senão você fica aquela mãe que fica cobrando, né? Ai, não é. Então, assim, não é. Então, é muito importante eu acho, você gosta de ter uma carreira, você investir na sua carreira, que no final das contas fica tranquilo, dá para conciliar, entendeu? Os filhos vão sobreviver, eles vão ter a carreira deles, vão ter os amigos, a namorada, e vão embora, vão viajar com os amigos, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, assim, não arrepender nem um minuto. Mas não foi muito simples. Tinha dia que eu chegava da Algar cansada. E na época ainda foi pior para mim, porque eu separei e morava longe da família. E aí eu falo que eu era mãe, pai, tia, avó era tudo junto. Eu chegava da Algar cansada. E aí eu sentava na mesa, assim, uma mesinha assim, ó. E os meninos queriam brincar. Falei, vamos brincar. E sentava na mesa lá e a gente ia brincar, ia conversar, porque era o tempo que eu tinha, né? Mas, obviamente, eu tinha muitos anjos que me ajudavam, né? Então, eu tinha babá boa, tinha motorista que me apoiavam. Enfim, nem sempre a gente pode contar com os maridos também. E no meu caso, como eu separei, o meu ex-marido morava em outro lugar. Então, não foi fácil, mas foi super, sim, sobrevivemos. Esse corte que a Eliane traz para a gente é muito importante, que é essa parte de muitas facetas que uma executiva, que uma mulher, que uma mãe tem dentro das suas atividades. E claro que ela falou aqui sobre hierarquização, periodização, a otimização do tempo. E essa questão da otimização do tempo é uma coisa que ficou um pouco banalizada agora. As pessoas desrespeitam o tempo dos outros. Falta empatia, falta uma série de coisas. Então fica aqui uma observação importante, sai daqui um corte, mas é um ponto fundamental em que as pessoas, principalmente os mais jovens, podem começar por aí. Disciplina e respeito ao tempo e ao momento de quem está fazendo a interlocução com você. Eliane, vamos agora para uma questão seguinte. Você citou naturalmente algumas qualidades suas. Disciplina, inteligência, a parte de adaptabilidade sua, flexibilidade aos múltiplos desafios. Mas eu queria trazer mais um, que eu tenho certeza que é um dos grandes marcos seus e que diferencia. Você é uma pessoa que não só tem, mas transmite uma energia. E o segundo é o engajamento. A sua energia, ela não é dissipada. Você consegue não só filtrar, mas você consegue enxergar aonde você tem que colocar suas energias de maneira a desenvolver aquilo que você está fazendo. Óbvio que isso no mundo profissional é o objeto da nossa conversa, mas isso fica muito claro para quem te conhece, né? Eu vejo isso assim como algo fundamental. Aí, junto com a energia, vem a perseverança, vem a sua vontade de fazer muito bem as coisas, etc. Queria que você falasse isso. Você reconhece essa qualidade em você com muita clareza? Você desenvolveu isso? Você acha que isso te deixou, em algum momento, incomodando os outros e você perseguiu? Eu queria que você falasse um pouco nesse sentido, porque eu vejo essa característica em você de uma maneira assim top. E eu acho que isso faz muito bem para as pessoas que te cercam, para a empresa que você está e para a sua família como um todo.
Edu, sem dúvida nenhuma, né? Essa questão da energia, ela é um fato, né? E eu lembro muito bem quando quando eu trabalhava na área comercial, eu era gerente da área comercial e teve, não sei o que que teve, um aniversário, o que que foi, as meninas me deram uma toalha, e a toalha estava escrita assim, vitaminada, era o apelido que elas me deram, vitaminada, né? Pela energia. Mas por que que essa energia? Eu acho que assim, a minha energia não é, a minha energia é porque eu faço o que eu gosto. Aí quando você faz o que você gosta, você não fica cansada. Então, assim, é muito interessante isso, porque, por exemplo, agora eu estava te contando, né, que eu estava já em veias, assim, trabalhando para me aposentar, para diminuir, trabalhar menos, etc., na holding, e de repente veio um convite, né, vou fazer 58 anos, né, e veio um convite para eu assumir a Algar Telecom, e que é uma empresa que eu sempre admirei, sempre gostei, e tive muita vontade de trabalhar mais na operação, mais próximo, mas eu acabei fazendo minha carreira muito na holding, que é uma área mais estratégica, mas a operação tem mais a ver comigo. E isso, né, que eu poderia ser, ai, que preguiça, né, voltar a trabalhar na operação. Ao contrário, isso me trouxe uma energia gigantesca, até eu surpreendi, né? Porque assim, eu encarei um desafio muito grande de uma empresa, né, que está num momento de turnaround, num momento difícil, não é num momento fácil, e que eu tinha que desvendar muitas coisas ali, que muitas delas eu não sabia, eu teria que descobrir, como estou descobrindo ainda, né? Mas essa energia que me ajuda, né, a tocar adiante e topar esse desafio, né? Eu sabia que eu tinha gente boa lá para me ajudar. E isso é uma outra coisa que faz toda a diferença, né? Assim, o tempo todo eu sempre tive muita gente boa para me ajudar, para me apoiar. A gente nunca sabe tudo e nem nunca vai saber, né? E eu conto muito com essas pessoas. Então, isso é uma outra coisa que é legal. E eu acho que, falando um pouco de característica, essa coisa de espontaneidade, simplicidade, né? Eu acho que as pessoas hoje vão se escondendo muito atrás dos cargos. Eu detesto esse negócio de cargo, de sala. A primeira coisa que eu cheguei lá, falei, acaba com essa sala. Que sala de presidente? Eu não quero isso. Eu vou sentar na mesa aqui com todo mundo. Entendeu? Tem que acabar com essas coisas, porque isso distancia você das pessoas. Eu gosto de conversar com todo mundo que passa lá. Primeira coisa que eu falei com a minha equipe lá, eu falei, gente, já vou avisar para vocês. Eu não converso só com o chefe, com o diretor. Eu vou na ponta, eu converso com as pessoas que estão no dia a dia, porque é assim que a gente aprende, né? Eu quero conhecer com quem está fazendo, com quem tem lá na ponta. É muito filtrado, as coisas chegam filtradas pra gente. Eu gosto de conversar com quem está lá. Então, esse tipo de atitude aí é uma coisa que eu não vou mudar, assim, espontaneidade. E o que eu falei, eu preciso ter autonomia, né, para trabalhar do meu jeito, do jeito que eu acho que eu sei fazer as coisas, enfim, e vou aprendendo também. Mas a energia vem disso, a energia no final vem de você fazer o que você gosta. Leandro, você trouxe um outro ponto aqui que eu queria abordar, que é o seguinte: você, ao longo da sua fala, você falou de coisas novas que surgiram, que a gente chamou aqui de desafios, mas que, na grande maioria das vezes, você avaliou, analisou e aceitou. E aí você entra numa zona do desconhecido, né? E muita gente desiste. A gente vê, principalmente numa turma nova agora, né, o pessoal fala assim, isso não é para mim, né, ou não persiste, ou tem medo de enfrentar o novo, etc. E você transformou o enfrentamento do novo, do desconhecido, numa prática. Que conselho você pode dar para a nossa audiência em relação a isso? Porque isso é uma exceção, Eliane. O que você, Engraçado. o que você conseguiu tornar um padrão para você é hoje uma das maiores barreiras para o crescimento profissional. O que você pode refletir sobre isso? Ainda te dá um frio na barriga? Como é que você supera? E aí você citou, eu vou no chão de fábrica, né? Eu vou lá na ponta, eu vou no cliente, eu vou na loja. E você faz isso mesmo. Quem te acompanha vê que você faz. Então você elimina, você usou uma palavra aqui sensacional, que são os filtros. Você elimina esses filtros, mas não porque a pessoa fez com maldade. É porque muitas vezes são filtros naturais mesmo. A informação vai sendo filtrada, vai sendo trabalhada e ela chega particionada para você. Me fala um pouquinho desse ponto, que eu acho que esse é um ensinamento muito importante, diferencial para quem nos assiste. Eu acho que o segredo é a gente sempre contar com uma boa equipe. Você tem que contar com uma equipe melhor que você. E eu sempre gosto de trabalhar com pessoas que são melhores do que eu, em vários aspectos, né? Então, se você tem essas pessoas que te apoiam, você não tem que ter medo do novo. Por que eu vou ter medo do novo? Porque se no dia de hoje, você não tem como saber. Tudo é novo, né? Tudo é
é novo, todo dia tem uma coisa nova. E isso, ao contrário, isso me instiga a conhecer mais, a trabalhar mais, a querer aprender mais, né? Que é uma outra coisa também que me fascina muito. Então, agora, essa questão da inteligência artificial, né, dessas oportunidades que tem a fazer as coisas de uma maneira diferente, isso, de novo, é uma coisa que me fascina. Então, ao invés do medo, se você tem humildade para aprender, você não precisa ter medo, porque eu não tenho que falar que eu sei. Eu não sei tudo, graças a Deus. E que bom que eu... Olha só, aí eu fico pensando, eu vou numa empresa que tem um monte de gente que sabe muito mais que eu. E cada dia eu aprendo uma coisa com alguém. Cada dia com alguém. Então, você aprende com o técnico, você aprende com o consultor, você aprende com o seu cliente, você aprende com o seu fornecedor. Então, olha só, é uma escola. Todo dia eu vou naquela empresa e aprendo alguma coisa. Todo dia eu vou na empresa e aprendo alguma coisa. E o que eu não aprendo, e o que eu sei que tem alguém lá que vai me ajudar. Entendeu? Então, assim, eu tenho a ajuda de muitos universitários, né? Então, isso me traz muita tranquilidade. Então, o frio na barriga durou uma semana. Foi a primeira vez que eu cheguei lá, porque você tem que ver como é que as pessoas vão te receber, etc e tal. Mas na hora que você vê a abertura das pessoas que têm receptividade e você se coloca num papel de estar ali colaborando, entendeu? Eu acho que muda muito. E uma outra coisa que eu queria só acrescentar, Edu, eu acho que é a mudança também dessa questão do comando e controle. Eu acho que, assim, eu sou totalmente contra o comando e controle. O comando e controle, ele emburrece as empresas. Ele empobrece as empresas. Traduz aí melhor o que você chama de O comando e controle é aquela do chefe manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é péssimo, isso é podre, isso é a pior coisa que você pode fazer para uma empresa. Entendeu? Porque as pessoas têm medo, né? Aquele chefe que quer... Isso é ser chefe, né? A diferença de ser chefe é ser líder, né? Ser chefe é aquele que manda por causa que ele é chefe. Não existe, entendeu? Você tem que ser líder. O líder é aquele que as pessoas te seguem porque você é uma referência, porque você agrega, porque... Então é muito diferente o chefe do líder, né? E nas empresas a gente tem que cada vez mais buscar líderes. Líderes são aqueles que inspiram, são aqueles que as pessoas querem estar próximas, são aqueles que passam confiança, então as pessoas vão pegar uma opinião com o líder. Agora o chefe, ele afasta, ele tem a salinha, ele fecha a porta, ele quer estar distante, ele não conversa com todo mundo. E as pessoas têm medo, porque aí uma empresa que quer cultivar uma cultura de inovação, né? E no mundo de hoje, que é tudo muito rápido, se você é chefe, as pessoas não conversam com você, as pessoas não trazem os problemas para você, né? Com medo, entendeu? Então, o medo paralisa. E o comando e controle, ele paralisa a empresa porque ele causa medo. Então, isso é uma outra coisa também que eu tento combater o tempo todo, né, na empresa, e eu acho que a gente precisa de mudar. Lene, você trouxe uma palavra que foi inovação. A inovação sempre esteve no DNA do Grupo Algar. E certamente esse é um dos maiores desafios hoje, por essa onda de transformações tecnológicas que encurtam os ciclos cada vez mais, né? Antigamente as coisas duravam 30 anos, você fazia uma mudança de um processo, esse processo, você sabia que ele teria um tempo de validade muito maior. Hoje você não tem a menor garantia. Estou mudando um processo aqui, primeiro você não tem nem muita certeza como é que você tem que medir isso muito rápido, e o impacto nele também é cada vez mais profundo. Como é que é o seu desafio hoje de manter essa chama da inovação em você como uma liderança transformacional como você é? Como é que isso mexe com a tua cabeça, né? Qual é o frio na barriga que te dá de você continuar estimulando inovação de produto, processo, atendimento? Você citou aí de uma maneira bem completa o que importa para uma empresa como um todo. Mas fala um pouquinho de como isso te preocupa, como isso te deixa com essa missão relacionada à inovação. Edu, é simples assim. A empresa que não inova, ela morre. Né? E assim, a gente, de alguma forma, a gente tem que morrer todo dia para renascer. Então, a gente tem que repensar as coisas. E uma coisa que eu provoco muito na empresa, o tempo todo, é você questionar o status quo. Agora a gente está até lá com 5 porquês, né? Então, assim, não aceita as coisas como elas são. Entendeu? Questiona. Por que esse processo é assim? Ah, porque foi assim. Porque tem coisas que fizeram sentido no passado, mas não faz mais sentido agora. Então, assim, não é falar mal do passado, mas assim, isso aqui não faz mais sentido agora. E por que você continua fazendo desse jeito? Mas se você não tiver uma cultura, de novo, aberta, para que as pessoas se sintam confortáveis num ambiente que ela pode colocar a opinião dela, pode colocar a ideia, independente do nível hierárquico que ela está, né? Então, eu provoco muito isso em todas as minhas falas, né? Tem até um chartzinho que mostra assim, o cara tá com uma roda quadrada, rodando, empurrando, e tem um estagiário que chegou ali, e ele tá cutucando ele e mostrando a roda redonda. Aí ele pega e fala assim, não, pera, tô muito ocupado, não posso olhar. Então, você tá tão ocupado com a sua roda quadrada
porque a pessoa que chegou, que está te dando uma ideia nova, você não está ouvindo. Então, se você não tiver abertura para ouvir o novo, né, as pessoas que estão chegando, você vai emborrecendo, de novo, né, a empresa vai emborrecendo. Então, de novo, voltamos ao estilo de liderança que é aberta para que as pessoas, né, proponham novas ideias. A Luísa Helena falava muito disso, a capacidade fuçativa, aquela pessoa que é curiosa, que ela está sempre querendo saber, mas por quê? Como é que você fez isso? Por que é aquilo? Então, assim, isso aí é fundamental numa empresa. Você tem que ter um monte de gente querendo saber o porquê das coisas. Senão você chega lá e fala, você tem que bater esse prego desse jeito. Você chega lá e fica batendo do mesmo jeito e não pergunta nada. Entendeu? Então, você tem que instigar as pessoas para o novo. Esse, de novo, é cultura, mas é desafio para todo mundo. Acho que é um desafio eterno. Liane, a gente está falando muito agora desse seu momento. Qual é o seu maior desafio no curtíssimo prazo? No curtíssimo prazo, o meu maior desafio assim, é porque quando eu assumi, vai fazer um ano exatamente agora que eu assumi a Algar Telecom, e a Algar Telecom está vivendo um momento de turnaround. Então, é uma empresa que tem desafios de eficiência operacional, né? Então, tem duas coisas, né? A gente tem desafio de tornar a empresa mais eficiente, né? Comparado com os nossos pares, a gente tem oportunidades de melhoria aí de eficiência operacional e a gente tem que crescer mais, né? Porque as duas formas que dão a empresa resultado, né? Ela cresce e ela tem que ter eficiência operacional. Se ela não tem isso aqui, ela está morta. Se ela tem só isso aqui, também não adianta, porque chega uma hora que não é sustentável você ficar só cortando e focando em custos. Então, a gente tem que focar sempre em crescimento. Então, de novo, a empresa que não cresce, ela morre. E ela tem que crescer. E neste cenário, o cenário ficou muito mar vermelho, porque além da gente ter as grandes operadoras que concorrem conosco, nós temos também os ISPs, né, que cresceram muito, são muitos. Então, a gente tem essa concorrência que aumentou demais. Mas, assim, a Algar tem um posicionamento claro, ela foi uma empresa sempre muito próxima do cliente, né, muito próxima e aberta para os clientes. Então, a gente precisa resgatar. Eu acho que um desafio é resgatar o cliente no centro, né, que é a nossa razão de existir. E essa é uma fala do meu avô, e não é uma fala, esse é um exemplo dele desde a época. Então, assim, eu falo, gente, vamos voltar para as origens? Porque nós temos um outro setor do grupo, que é o setor de hotelaria, e no setor de hotelaria o cliente sumiu. Você já fez uma reunião que não tinha receita? Qual que é a receita? Não tem. Por que cadê o cliente? Não tem cliente, gente, porque na pandemia o cliente sumiu. Entendeu? Então, isso ficou muito evidente. Então, é resgatar para a empresa a questão do cliente no centro. Se você põe cliente no centro, tudo se resolve. Tudo se resolve. Porque aí você não está discutindo área, você não está discutindo se é você, sou eu, quem está certo. Entendeu? O que é o melhor? Tem que entender o cliente, é resgatar o cliente novamente para o centro da organização, para o centro da nossa estratégia. Por isso, a primeira coisa que a gente fez foi rever a nossa estratégia para, de novo, colocar os clientes no centro, qualidade, atendimento, proximidade, que sempre foram referências da Algar e que vão continuar sendo. Eliane, eu queria só fazer um corte aqui. Esse corte vai ser até difícil a gente fazer, já antecipo a nossa audiência, porque são vários cortes. Você trouxe ouro em pó, diamante bruto, diamante lapidado aqui pra gente. Você falou de cliente como centro das atenções, você falou de resgate a algumas raízes do grupo que estavam lá, mas que não estavam tão em evidência assim, como solução. Você falou de eficiência operacional sozinha não resolve, você precisa de um crescimento sustentável. Você falou de tudo isso. Então, eu vou parar nesses 4 ou 5 pontos que eu citei aqui, só para que você reveja, volta ali um pouquinho, 2 minutos atrás, 3 minutos da fala da Eliane, depois nós vamos ter os cortes também, porque isso daqui foi fundamental para você que empreende, para você que é um empreendedor também, sendo funcionário, colaborador de uma empresa. Você, colaborador de empresa, também empreende. E se você não tiver imbuído dessa filosofia, você também não cresce dentro da organização e você não consegue ascender profissionalmente. Então, são os pontos que eu queria trazer. Eliane, nosso tempo aqui, ele não é eterno, senão a gente ia aqui com uma entrevista muito longa. Eu queria falar agora o seguinte. Você trouxe um ponto, falou assim, nossa, Du, eu estava quase aposentando, e aí eu volto lá para o início do jogo e resolvo assumir um desafio dessa magnitude. Eu queria que você falasse o seguinte, você ainda é muito nova, como é que você se vê no médio para o longo prazo, profissionalmente falando? Quais são as coisas ainda que você gostaria de fazer? Não precisa ser precisa, pode colocar como dúvida. Eu queria que você passasse para a nossa audiência assim, poxa, daqui 15 anos eu me vejo de tal forma, né, cuidando mais de mim, sendo uma referência assim. O que você pode nos dizer sobre o seu futuro? Muitas ideias. Ah, eu tenho certeza. Não, Fala algumas. Muitas
viagens, com certeza, que eu não quero ficar deixando muito pro futuro. Aham. Coisas que eu amo, que eu quero fazer bastante. Né? Mas assim, Algum profissionalmente. lugar que você fala assim, o top 1 que eu não fui. Top Vamos lá, um. só pra gente não deixar passar, velho. Eu gosto de muito. Um lugar que você vai e que não foi ainda. Vários lugares. Eu gosto de viajar. Na Europa eu gosto de qualquer lugar na Europa. Eu gosto de pegar um carro, sair viajando, parando. Não, mas que você não foi ainda e fala assim, esse eu Nossa, que vou. eu não fui ainda? Não, eu não fui até no Japão, mas o Japão já estou programado, eu vou ano que vem, Então entendeu? pronto. Então, assim, é um lugar que eu quero conhecer. Mas tem outros ainda, tem Uhum. outros mais distantes aí que eu quero conhecer também, enfim. Mas profissionalmente, eu pretendo, então, acho que agora com essa experiência que eu tive na operação, foi muito bom. Porque antes eu já atuava em conselho, etc e tal, mas com uma visão muito mais limitada do que eu tenho hoje, né? Perfeito. Porque hoje, agora que eu saí ali, eu tenho operação na mão, assim, essa experiência que eu tive não tem nada, não tem nem o MBA que paga. Esse é o melhor MBA que eu estou fazendo na minha vida, o melhor doutorado que eu podia fazer na minha vida é esse. E aí eu tenho certeza que quando eu voltar, né, e sentar na cadeira do conselho, que é onde eu me vejo na frente, contribuindo aí com os negócios da Algar, eu vou ter uma outra perspectiva, uma outra visão. E aí, só que quando você, com isso, eu vou ter mais tempo. E quando eu tiver mais tempo, quando você sai da operação e fica mais em conselhos, aí sim, tem muita coisa acontecendo no mundo, né? Então, assim, eu gosto de viajar não só para passear, mas também é muita conferência, é muito evento, aquele SXSW de inovação que eu já fui, que é super legal, evento de inovação, aí na área de turismo, que aí eu vou ter que contribuir com o grupo inteiro, aí na área de turismo a gente tem muita coisa interessante também. Então, tem muitas oportunidades para viajar a passeio, para viajar também trazendo novidades, porque aí eu acho que o papel muda. Aí o papel sai da operação e vai num papel de ser mais provocativo, de provocar mais as pessoas, provocar as mudanças, provocar as tendências, ver o que está acontecendo no mundo, o que você pode trazer de bom. Então, isso tudo são coisas que me motivam bastante, né? E quero ser mais atuante também, porque quando eu comecei o grupo, eu comecei no Instituto Algar, né? Na área de responsabilidade social, com os projetos, e aí eu também quero dedicar um pouco mais do meu tempo para o voluntariado, para essa parte do Instituto que eu vou ter mais tempo para isso e com certeza eu vou fazer. Eliane, para a gente encerrar, tem uma máquina do tempo aqui na sala ao lado, a gente entrou nela e eu coloquei você junto à Eliane, que acabou de fazer os 18 anos. O que a Eliane de agora falaria nos próximos minutos para essa Eliane de 18? O que você falaria para ela? Esse caminho não é legal, explora um pouco mais isso. O que a Eliane de hoje falaria para aquela pessoa que estava entrando no mercado de trabalho lá na juventude? Que bom, né? Eu falaria assim, eu mudaria poucas coisas. Que bom. Mudaria poucas coisas dessa trajetória toda, porque como eu sou uma pessoa muito assim, de opinião e nunca fiz o que eu não queria, entendeu? Eu sempre corri atrás do que eu queria. Então, essa dos 18 para cá, eu mudaria muito pouco. Eu falei, Eliane, continua fazendo o que você acredita, o que você gosta. Não abre mão dos seus sonhos, não abre mão da sua vida pessoal, né? Ter equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, que eu sempre tive, né? Então é um pouco disso tudo mesmo, que eu aprendi nesse tempo, mas que eu não faria diferente, não. Poucas coisas eu faria diferente aqui na minha vida. Valeu a pena demais, então, né? Valeu super. Valeu. E vai valer mais, né? Vai valer mais. E vai valer mais. Eliane, eu queria te agradecer demais. Muito obrigado. O Pensar em Vencer teve uma entrevista brilhante, um conteúdo maravilhoso. Eu tenho certeza que todos que assistirem vão curtir demais. Deixa uma mensagem final para o nosso público, algum tipo de recomendação, alguma coisa que você possa falar para essa turma. Ali são todas as idades, tá? Nós temos jovens e jovens há mais tempo, digamos assim, todos com uma mentalidade muito nova. Deixa uma mensagem final para o nosso público e eu já te agradeço demais do seu conteúdo. Obrigada, Edu, né? E assim, se eu puder deixar a mensagem, acho que eu até falei já aqui na minha entrevista, mas eu acho que a mensagem principal é o seguinte: seja líder da sua vida, porque as suas escolhas vão fazer toda a diferença, né? Para você, na sua vida da sua família, né, de todos que convivem com você. Então, você é o líder da sua vida. Você tem que fazer as melhores escolhas.